Mas vamos lá, diante do plano A e do plano B, né, diante de toda essa necessidade que existe, né, dessa adaptação, porque Deus ele é um mestre em adaptações, é muito criativo, Deus é Deus, né, ele levantou o sistema do plano B, e dentro desse sistema do plano B existe um assunto que ainda é mais polêmico e mais desconhecido ainda do que as próprias escolas e ministérios de santo próprio, né, que é a questão de recursos, a questão de dízimos, né, até um grande dilema. E eu quero deixar bem claro para todos que estão aqui, para os irmãos que vão nos assistir, que o intuito dessas informações aqui, o intuito dessa palestra é meramente informativo, tá? Aqui a gente não quer desestimular ou estimular ninguém a devolver para X ou para Y. O nosso intuito é desmistificar, é mostrar que existe o plano B, inclusive neste assunto, o dízimo, inclusive neste assunto. Aí volta a falar pela terceira vez. Por que não sabemos? Né? Pela nossa cultura católica. Por que trata-se de recursos? Quer arrumar problema, meu irmão? Mexe com o dinheiro. Mexe com o dinheiro. Quer arrumar problema, seja em qualquer âmbito, seja no âmbito religioso, seja no âmbito profissional, política. Minha mãe, ela nunca teve problema com o governo. Meu pai uma vez decidiu parar de pagar um imposto lá, a taxa de lixo. E não pagou durante, falou, isso não dá em nada. Não pagou aquilo. Na época, hoje parece que vem junto com o IPTU, mas na época não vinha, lá onde a gente morava. E ele, não vou pagar. E enfim, não pagou, né, separou da minha mãe, passou anos, aí chegou uma carta do governo. Falando, você tem tantos dias para vir aqui na prefeitura negociar, o seu terreno vai a leilão. Né, portanto, de dívida. E era uma dívida, assim, de milhares de reais. Né, então, quer arrumar problema, mexa com dinheiro. Mexa com recursos. Né, então, esse é um dos motivos também que esse tema é escondido. Eu falo escondido porque é escondido, tá? Tanto de Ministério Santo próprio, que hoje já não está tão escondido, porque existe aí a internet, existem as mídias e hoje tem ministérios aqui no Brasil. Tá, tem. Mas esse tema, meu irmão, dízimo nas linhas irregulares, é um tema, e a maioria está em inglês, tá? A maioria do que eu vou ler, algumas citações estão aqui nesse livro, outras estão em outros livros que não existem em português, e a maioria deles, alguns não, mas a grande maioria vai estar no contexto que eu falei para os irmãos, lá dos Estados Unidos, né, que o Campo do Sul era mais pobre, que teve lá a necessidade de Edson White fundar ali uma escola de sustento próprio, e também no contexto de Madison. Então tenham isso em mente, tá? Eu quero também que fique bem claro para os irmãos, quero que os irmãos entendam, tá? Que existe uma alternativa, e eu quero que os irmãos se foquem numa coisa. O que é o tesouro do Senhor? Né? Os dízimos e as ofertas têm que ir para onde? Para a casa do tesouro. E o que é a casa do tesouro? Eu quero que os irmãos vejam isso através de alguns versículos e através de citações de Ellen White. 1 Coríntios 10, 23. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Então, eu quero informar os irmãos. É lícito devolução de dízimos para a casa do tesouro, para o Ministério de Santo próprio, para a igreja? Edifica ou não? Né? Nós vamos ver dízimos na Bíblia, nós vamos ver o dízimo na história da Igreja Adventista um pouquinho, vamos ver o dízimo no plano A e no plano B, vamos ver as restrições que a associação fez para com este tema, tá? A associação se pronunciou oficialmente sobre esse tema, e vamos ver também em que nós podemos aplicar o dízimo. Né? O dízimo no Velho Testamento, nós temos aqui pelo menos duas referências aí, né? Abraão deu o dízimo, né, de tudo, né, ali em Gênesis 14 e 20, ele devolveu o dízimo para quem? Para Melquisedeque, no caso, né? E também Jacó, né, Gênesis 28 e 22, e de tudo quanto me deres, certamente darei o dízimo.
O dízimo é para ser aplicado aonde? Ali quando a gente vê toda a lei, né, existe uma lei de dízimo ali na Torá, no Pentateuco, era para sustento do ministério, né, sustento da obra de Deus. Mas se não existia um ministério, né, levítico, não existia nessa época patriarcal, evangelismo, missões, então para que devolver o dízimo? Já pensaram nisso? Para que devolver o dízimo se o ministério levítico não estava estabelecido, não tinha igreja adventista, não tinha igreja nenhuma? O sistema era patriarcal, eu sacrificava para o meu lar, o pai era o patriarca do lar. Então para quê? O dízimo, ele guarda um princípio. O dízimo, ele, durante várias épocas, nós vamos ver, tanto no Velho Testamento, era de um jeito, no Novo Testamento modificou um pouco, na história da igreja adventista também foi evoluindo. Mas por que isso? Porque nós temos que diferenciar o que é regra ou o que é princípio. Existe um princípio por trás. O dízimo, a forma que, durante a história aí da igreja, a forma que ele foi evoluindo, foram regras que foram sendo adaptadas, mudadas, evoluindo. Mas o dízimo sempre teve um princípio, sempre existiu a devolução do dízimo. Não existia obra levítica, não existia obra missionária, mas existia Deus, e Deus é o dono de tudo. Deus, ele pede o dízimo para mim, não porque ele precisa. Ele pode levantar recursos de onde ele quiser, ele não é o dono do ouro e da prata. Se ele quisesse comissionar anjos a vir terminar essa obra, ele o faria. Mas por que ele pede para devolver dízimo? Porque é bom para mim. Não é bom para... Não é porque seja bom para ele. A diferença entre o cristianismo e a religião pagã é que a religião pagã tenta apaziguar a ira de um deus, ou dos deuses. E o cristianismo tenta apaziguar um coração corrompido. Então o dízimo também se encaixa nisso. O egoísmo, né? Reconhecimento de que tudo vem de Deus e que dele é todos os recursos, o ouro e a prata. Semelhantemente ao sábado, que ao guardarmos também estamos reconhecendo, e nós vamos ver uma situação que o dízimo é até comparável ao sábado, tá? Que o sábado é um reconhecimento de quê? Que Deus é o Criador, que ele fez os céus e a terra e o mar. Por que o dízimo não, o sábado? O sábado é também uma forma de reconhecimento, tá ok? Então o dízimo tinha antes do ministério levítico, né? Após o ministério levítico, Levíticos 27, 30. Também as dízimas do campo, da semente do campo, do fruto das árvores são do Senhor. Santas são ao Senhor. Né? Muitas pessoas falam, eu já vi, tem algumas pessoas na igreja que são contra dízimo, falam, não, o dízimo era comida e tal. Claro que era comida, na época não existia moeda. Essa era, imagina, isso aqui foi estabelecido no deserto, uma nação que não estava nem formada ainda, não tinha moeda corrente. Então, obviamente, né, era fruto do campo, como o Silver falou, couro, enfim. Eram essas coisas básicas. Né? Agora, transferindo esse princípio, né, e adaptando as regras para o Novo Testamento, lembre-se, regra muda, regra pode ser quebrada, né, em algumas exceções. A regra pode ser quebrada, pode ser mudada, adaptada. Agora, princípio não se muda. 1 Coríntios 9, 13 e 14. Não sabeis vós que os que administram o que é sagrado comem do que é do templo? De quem ele está falando aqui? Dos levitas. Tá? E agora olha o que ele vai comparar. E os que de contínuo estão junto ao altar participam do altar? Assim também ordenou o Senhor aos que anunciam o evangelho que vivam do evangelho. Então ele faz uma comparação claríssima. Se naquela época era um ministério levítico, eles viviam daquilo. Então hoje não é diferente. Né? Hoje é a pregação do evangelho. Então os ministros do evangelho que vivam do evangelho. E ele faz essa comparação com os levitas. Hebreus 7, versículos 5 ao 12. Não, 5 e 12. E os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio têm ordem, segundo a lei, de tomar o dízimo do povo, porque mudando-se o sacerdócio, necessariamente também faz mudança na lei. Ou seja, a regra mudou, mas o princípio permaneceu. Gálatas 6,6. E o que é instruído na palavra, reparta de todos os bens com aquele que o instrui. Ou seja, se o ministro, que o ministro também trabalha, né, ele não trabalha em trabalho secular, mas se ele trabalha ali te auxiliando, te explicando a palavra, despendendo tempo, né, reparta com ele também os seus bens. Ele é digno de receber também do seu trabalho, né? Digno é o trabalhador do seu salário.
Dízimo em vigor. Existem, eu já conheci bastante, tá? Existem bastante adventistas, tá? E movimentos até dentro do adventismo que não devolvem o dízimo, que dizem que o dízimo não está mais em vigor. Tá? Olha essa citação aqui, Conselho sobre Mordomia. Pede que o reconheçamos como doador de todas as coisas. E por essa razão, diz, de todas as vossas posses reserva a 10ª parte para mim, além das dádivas e ofertas que devem ser trazidas à casa do meu tesouro. Essa é a provisão de quem? Que Deus fez para levar avante a obra do Evangelho. Ou seja, Ellen White dizendo claramente que separar a 10ª parte, ou seja, o dízimo, é uma obra estabelecida por Deus, tá ok? Agora eu marquei aqui porque é interessante. Nesse assunto de dízimos e ofertas, as pessoas dizem assim, né? Existem bastante ministérios aqui no Brasil, bastante mesmo, né? Tem muito ministério de saúde, restaurante, né? Que eles recebem ofertas, mas eles não recebem dízimos. Porque eles dizem o seguinte, que o dízimo, ele é para o tesouro, para a casa do tesouro. Tá? Mas a oferta você pode aplicar conforme acha necessário. Tá? Mas olha que interessante que essa citação diz. Ó, de todas as vossas posses reserva a 10ª parte para mim, além do quê? Das dádivas e das ofertas. Para ter trazido aonde? Dízimo e oferta andam junto. Dízimo e oferta andam junto. Não é só dízimo. Não é só dízimo. Se o dízimo deve ser entregue à casa do tesouro e a oferta na casa, no Ministério do Sustento Próprio, está errado. Porque se eu considero que a Casa do Tesouro é o cofre da associação, a Casa do Tesouro também deve ir o dízimo, a oferta. Então ela também não tem que ir para o Ministério do Sustento Próprio. Olha em Malaquias aqui, Malaquias 10, Malaquias 3. Malaquias 3. Malaquias 3:8, olha o que diz aqui o profeta. Roubará o homem a Deus? Ele está perguntando, o homem vai roubar a Deus? Como? Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? No quê? E? Então, se eu acredito que a Casa do Tesouro é o cofre da associação, eu tenho que devolver meu dízimo e as minhas ofertas. Então tenham isso em mente. Oferta, ela vai andar junto com o dízimo. Existe uma diferença na aplicação. A aplicação desse recurso varia, é diferente, ok? Mas ambas devem ir para a casa do tesouro. Então se eu devolvo o dízimo para a igreja e devolvo para o Ministério do Sustento Próprio, está errado. Se eu acredito que o cofre da associação é a casa do tesouro, está errado. Então os irmãos têm que ter isso bem claro na mente. Continuando, que o dízimo está em vigor, se o dinheiro entrasse para a tesouraria de acordo com este plano divinamente recomendado, qual plano? A 10ª parte do que ganhamos e as ofertas liberais. Haveria abundância para o avançamento da obra. Então vemos que tanto dízimo quanto oferta está em vigor. É um plano divinamente apontado e que os dois andam juntos. Olha a comparação entre o sábado e o dízimo. Isso aqui está na Review de 1882. Usa-se a mesma linguagem quanto ao sábado que se usa na lei do dízimo. O 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não tem o homem o direito nem o poder para substituir o 7º dia pelo primeiro. Poderá pretender fazê-lo, todavia o fundamento de Deus fica firme. Os costumes e os ensinos dos homens não diminuirão as exigências da lei divina. Deus santificou o 7º dia. Essa porção específica do tempo, separado pelo próprio Deus, para o culto religioso, continua hoje tão sagrada como quando pela primeira vez foi santificado pelo nosso Criador. De igual maneira, o quê? O dízimo de todas as nossas rendas é ao Senhor. O Novo Testamento, olha que interessante, não dá novamente a lei do dízimo, como também não dá a do sábado. Pois
pressupõe a validade de ambos e explica a sua profunda importância espiritual, enquanto nós, como um povo, estamos procurando dar fielmente a Deus o tempo que ele conservou como seu, não lhe daremos também nós aquela parte de nossos meios que ele nos exige? Ou seja, não tem lei para o sábado no Novo Testamento. Por quê? Porque não foi cortada, não foi abolida. E a mesma coisa foi o dízimo. Tá? Então vamos recapitular essa primeira parte. O dízimo na Bíblia ele pertence a Deus, serve para levar avante a obra do Evangelho. O dízimo ele anda junto, né, com as ofertas, deve ser trazido da casa do tesouro e permanece em vigor até os dias de hoje. Tá? Uso indevido do dízimo. Ninguém se sinta na liberdade de reter o dízimo para empregá-lo segundo o seu próprio juízo. Não devemos servir-se dele numa emergência, nem usá-los segundo lhes pareça justo, mesmo no que possam considerar como uma obra do Senhor. Eles não devem alterar os mesmos para praticar alguns atos de caridade ou dar algum donativo ou oferta quando e como eles, os agentes humanos, acharem oportuno. Isso aqui eu já ouvi muito. Irmãos que não têm mais confiança nos líderes da igreja, não têm mais confiança em ministérios, aí falam, eu pego meu dízimo e dou uma cesta básica para o irmão. Eu pego meu dízimo e ajudo, faço uma obra de caridade. Tá? Não é, né, donativo para caridade, dízimo. Tá, okay? O dízimo é separado para uso especial, não deve ser considerado fundo para os pobres. Tá, okay? Então o irmão que pega do dízimo e eu vou comprar uma cesta básica para o irmão, para a irmã, não é fundo para pobres. Um raciocina que dízimos pode ser aplicado para fins escolares. Outros argumentam ainda que os colportores devem ser sustentados com o dízimo. Comete-se grande erro quando se retira o dízimo do fim em que se deve ser empregado. Sustento do quê? Dos pastores. Aí nós vamos ver que ministros em geral. Então, como não usar o dízimo? Fins escolares, colportores, de qualquer forma, como a gente julga ser necessário, atos de caridade, né, fundo para pobres, enfim. Tá ficando claro até aqui? Amém. Então vamos continuar. Quando vocês quiserem fazer um intervalo, a gente faz, tá bom? Beber uma água, tá? Isso vai ser o último tema, mas prestem atenção que é muito importante. Nos primeiros anos, tá? A gente vai falar um pouquinho, bem resumidamente, igual a gente falou da história de Madison. Leia aquele livro Portadores de Luz, que vocês vão ver bem como se desenvolveu o dízimo na história da Igreja Adventista. Tá? Não tinha devolução, tá, de dízimo na história da igreja. Nos primeiros anos da história da Igreja Adventista do Sétimo Dia, homens que pregavam a mensagem em tempo integral dependiam para seu sustento do apoio do próprio trabalho ou de ofertas voluntárias espontâneas dos irmãos. Essas condições não eram favoráveis ao avanço da causa, porque tornavam o salário dos obreiros algo irregular e esporádico. Em 1859, tá, então, os obreiros aí, que não era nem a Igreja Adventista do Sétimo Dia, né, que a igreja se organizou em 1863, então, de 1844 a 1859, os obreiros passavam um perrengue danado. Era muito duro a vida. Então, em 1859, um plano mais regular para o apoio dos ministros adventistas foi estabelecido, chamado doação sistemática, né, ou benevolência sistemática, beneficência sistemática, depende da tradução. Então, no que consistia? Isso era sério, porque o obreiro, ele é um trabalhador. Não é porque ele está na enxada lá, ou no escritório, enfim. Ele está ministrando a palavra. Né? O Silvio me deu alguns testemunhos aqui. É trabalho duro, né? A gente que está no IAG, esses dias o irmão Walter é um leão para trabalhar. Esses dias ele virou à noite trabalhando. Né? Precisou virar à noite. Né? Quando chegaram as Bíblias do White, quando chegar livro, a gente dá o sangue. Né? Eu cuido da divulgação. É o tempo inteiro divulgando. É o tempo inteiro, gente. Eu tenho pessoas de Moçambique a Luxemburgo a Ásia. Então, o fuso horário de lá, né, Moçambique, por exemplo, me chamam muito de Moçambique. É 5 horas de diferença, 2 horas da manhã estão me chamando. Então, se eu não desligar o telefone, eu não durmo. Né? Quantas vezes saí cedo de casa, cheguei 11 horas. Então, o ministro, ele trabalha. Ele trabalha. Pastor, trabalha. Deveria trabalhar, né? Trabalha. Deveria fazer visita, se a gente for, porque eu falo deveria trabalhar, não é maldade, tá? É que
Quando a gente olha no Espírito de Profecia o que é um pastor, né? Visitas, né? E tal, estudo bíblico, ser um pastor e a igreja, né? Uma vez eu vi uma frase muito bonita que a ovelha tem um cheiro do pastor e o pastor tem um cheiro da ovelha. Não dá nem para distinguir quem tem um cheiro diferente. Né? Infelizmente, às vezes não é a realidade. Infelizmente, às vezes não é. Mas Deus ainda guia a sua igreja e temos ainda homens de Deus no meio dela. Por isso devemos clamar e gemer, né, para a nossa igreja, lembrando que o plano B, ele existe para quê? Exatamente, para apoiar a instituição. Tá? Então não estamos, eu falo não estamos porque eu estou na linha irregular. Né? Não estamos aqui para competir com a igreja, estamos aqui para auxiliá-la, mesmo que ela não veja assim. Madison estava lá para auxiliar, né? E foram feitas restrições medonhas quanto ao caso de Madison. Ou seja, somos membros pela igreja. Exatamente, membros pela igreja e assim vamos avançar. Olha só, o plano, esse plano da benevolência sistemática, no que consistia? O plano pedia aos irmãos que separassem semanalmente entre 5 e 20 centavos, tá? O dinheiro valia muito mais do que hoje, tá? A gente lê, uma vez eu li em Vida de Jesus que, não lembro se era 15 centavos, aí ele mais comprou uma cadeira, uma mesa e uns panos lá para costurar. Com 20 centavos eu não compro nem bala mais hoje. Então, o dinheiro valia muito mais, né? Defasou o valor do dinheiro. Então, consistia nisso. Irmãos, né? Entre 20 e 20 centavos, entre 2 e 10 centavos, e os que possuíam propriedades deviam dar semanalmente entre 1 e 5 centavos de cada $100 do valor de seus bens. Os irmãos reconheceram que o plano era o ideal e que Deus está conduzindo o seu povo e educando-o neste assunto. Quando os planos para a manutenção e a expansão da obra foram ampliados, o espírito de abnegação foi estimulado até que à luz da Bíblia foi revelado o sistema de dízimos e ofertas. Tá? Então o sistema aí foi evoluindo, demorou aí pelo menos uns 20 anos depois disso para a gente chegar no sistema de dízimos e oferta que temos hoje. Tá? Foi bem assim, evoluiu. As pessoas acham que Ellen White chegava lá, recebia a visão de Deus e falava, não, os irmãos estudavam, oravam, se reuniam. Quando tinha uma questão muito difícil, Deus revelava. Né? Então, isso fica uma lição para nós sempre estudar. Né? Josias fez uma grande reforma. Né? Daniel e Sadraque, Mesaque e Abednego são frutos de uma reforma que Josias fez. Baseado em quê? No estudo da palavra. Né? Quando eles encontraram ali o livro da lei. Uma advertência. Essa aqui eu quero dar uma ênfase, porque eu já ouvi muito isso aqui. Tá, eu já ouvi muito isso aqui e ficou uma advertência para mim e para você. O que é um mordomo? Mordomo, ele é, digamos assim, um funcionário de uma pessoa mais rica, de recursos, e ele administra os seus bens. Né? Então, se eu sou mordomo, né, se o Silverino, ele é um milionário, ele fala, ó, Aquiles, eu vou viajar e você vai administrar isso aqui. E quando ele voltar, tá tudo bagunçado, ou sei lá, eu empreguei mal o dinheiro. Né, eu joguei lá numa ação lá na Bolsa de Valores e perdi tudo. Ele vai requerer esse valor de mim? Ele vai me questionar? Porque eu sou mordomo. Mordomo é responsável pelo que ele tem nas mãos, mesmo que não seja dele, mas ele é um administrador. E nós somos o que de Deus? Mordomos. Eu sou responsável pelos recursos que chegam na minha mão. Eu sou responsável pelo meu tempo. Eu sou responsável pela minha família. Eu sou responsável por tudo. Então, eu devo saber administrar bem. E eu já vi muita pessoa falando, olha, eu devolvo para a obra, eu devolvo para isso, eu devolvo para aquilo, e não quero nem saber. Deus fala para devolver, eu estou devolvendo. O que ele fizer, aí é problema dele. Né? A igreja, ó, isso aqui é uma outra coleção que não tem em português, tá? A coleção Chris. A igreja deve levantar-se. Levanta-te. Os membros devem acordar do sono. Para perguntar. Perguntar o quê? Como está sendo usado o dinheiro que põe no tesouro? Então questione. Tinha uma citação que eu não coloquei, está nesse livro aqui, Spalding Maguen, que ela questiona. Está na página, na versão pelo menos espanhola, né? Página 274, se eu não me engano. Ela diz o seguinte, que o dinheiro do tesouro não tem que ser aplicado em prédios luxuosos e edifícios magnificentes, enfim. Deve ser aplicado para a obra missionária, né, para os ministros. Mas está em outra página, que lá eu só vi a indicação. Mas depois eu vejo aqui e passo para os irmãos.
Está na página 270 e pouco, do Spalding Maguen. Ela fala isso, eu não coloquei aqui. Mas enfim, questione. Não deixe com que os recursos que não é seu, mas é do Senhor, sejam empregados de mal forma. Tá? A obra precisa avançar. Temos uma parte a desempenhar sobre a volta de Jesus. Jesus, ele precisa voltar. E nós podemos não só esperar, mas apressar. E não só pregando, mas também investindo. Tá? Alguns se têm sentido mal satisfeitos e dito: não devolverei mais o dízimo, pois não confio na maneira como as coisas são administradas na sede da obra. Roubareis, porém, a Deus, por pensardes que a administração da obra não é correta? Apresentai o quê? A vossa queixa franca e abertamente, no devido espírito e as pessoas competentes. Agora, vamos cair na realidade brasileira. Falando brasileira porque nem todos os lugares são assim, tá? A gente não deve julgar a igreja conforme a nossa associação local, a nossa igreja local, a nossa divisão. A igreja é composta por 13 divisões e as 13 divisões atuam de formas diferentes. Tem até algumas divisões que são excelentes. Tá? Então, realidade brasileira. Né? Se eu chegar e ver, sei lá, um prédio muito magnificente, né? Ver talvez um ministro lá da minha igreja mal visita, e eu ir lá e questionar. Falar, olha, eu não estou vendo o fruto do dinheiro, né? Eu não estou vendo o fruto também, não só do dinheiro, mas das ofertas também, porque a oferta é para casa do Senhor. A igreja está caindo aos pedaços. Né? Eu não vejo membros entrarem. Né? No ano batizou 2 membros. Cadê o fruto desse dinheiro? Vocês acham que na realidade brasileira, né, na maior parte dos casos, um membro leigo questionando uma associação sobre o recurso, a aplicação do recurso, você acha? Eu não sei se vai ser excluído, mas acho que na melhor das hipóteses, né, vamos atribuir as melhores intenções, mas na melhor das hipóteses, o presidente da associação, ou sei lá quem seja, olhar para você, talvez vai ser educado, legal, vou ver, mas vai arquivar o caso, não vai levar para frente. Tá? Porque essa é a realidade brasileira. Tá? Você chega na associação que a mente, eu vi hoje na igreja, a mente nossa da igreja, infelizmente, está parado naquilo. Ó, eu trago daqui para frente, não me importo o que eles estão fazendo. Exatamente. Então, a gente tem que acordar. Ellen White fala que isso é um sono. Os irmãos estão sonolentos. A gente tem que acordar, se levantar e falar, ó, onde é que está sendo aplicado esse dinheiro aí? É muito dinheiro. É muito dinheiro. Você sabe quantos membros tem na divisão sul-americana? Acho que são quase 2 milhões de membros. Sendo que desses quase 2 milhões, quase 1,5 milhão é do Brasil, né? São 8 uniões aqui no Brasil. E essa união aqui de vocês é a mais rica. É a União Central Brasileira. Então, é a união mais rica. Tem um obreiro da Zona Sul que ele falou assim, olha, a igreja pode comprar um avião para cada associação, que ela quiser. Então, enfim, é muito recurso que se aplica, né? que se entra. Então, nós, mesmo com desvios que acontecem e má aplicação, ainda assim sobra muito dinheiro. Tá? Igual o Brasil, roubam, mas ainda assim sobra muito dinheiro. Então, a gente deve questionar. Tá? A gente deve questionar. Então, mas enfim, se eu ir lá e questionar para o meu presidente, para o meu pastor, sei lá para quem, infelizmente, talvez, né, segundo a nossa realidade brasileira, já conhecemos esse Brasilzão, essa realidade católica, desanimadora, provavelmente não vai dar em nada, né? Por isso que existe o plano B. Deus seja louvado, tá? Pode dar, não é... Exatamente. Porque se a gente questionar essas coisas, já vamos... Ser taxados, né? Vão ser mal vistos. Então vamos continuar lá? Então, assim, se não for à frente, existe um outro caminho, tá? Como também a igreja levítica não levou à frente, Deus levantou outro caminho. Como também nesse caso, existe um outro caminho. Graças a Deus. De Deus não se escarnece e Ele está no controle de sua igreja. Eu queria já adiantar algumas coisas que vai ficar bem perceptível no que vamos ler. Eu vou ler rápido para a gente avançar, que são alguns slides. Vai ficar bem claro uma coisa. É lícito, tá? Olha isso aqui, ó. Você me perguntou, é uma carta de 1911. Escola de Madison já estava em atuação, né? O ministério lá
da Missões do Sul, lá chamava Estrela da Manhã, o nome do ministério do Edson White. Você me perguntou se eu aceitaria seu dízimo, isso aqui é Ellen White falando, e o usaria na causa de Deus onde fosse mais necessário. Em resposta, eu diria que não recusaria fazê-lo. Né? Ou seja, já vemos o quê? Que não é ilícito. Né? Ellen White fala bem claro, eu não recusaria fazê-lo, mas, né? Porém, no entanto, ao mesmo tempo, olha que equilíbrio, ela não recusou, não pegou também sem dizer nada, mas ela pegou e colocou o equilíbrio aí. Mas, ao mesmo tempo, lhe diria que há um caminho melhor. Um caminho melhor. É melhor confiar nos ministros da associação, onde vive nossos líderes, os líderes da igreja, né, onde você adora. Tá? Então, é ilícito? Não. Mas qual é o caminho melhor? O plano A. O plano A é o caminho melhor. O que o Silverino falou aqui no começo aqui. Quem que quer estar andando e ter que usar o step? Ninguém. Ninguém. O step, ele é útil, ele é funcional. Tá? Ele está lá para ser usado. Mas, se não precisar ser usado, né, igual num torneio, né, de futebol, tem aquelas pessoas que ficam reserva, na reserva, chama, né? Tem os jogadores ali que jogam no campo e aqueles que ficam lá na cadeira lá que, caso um se machuque, tem um plano B. Mas é melhor atuar com aqueles que estão jogando, que são mais... já foram colocados ali porque são melhores. Tá? Mas se não tem funcionado, então, né? E por que ela aceitou? Porque não estava funcionando. Não estava funcionando já naquela época. Isso aqui aconteceu com Kellogg, né? Não sei quantos conhecem o médico Kellogg. Foi feita uma carta aqui em 1898. Tá? O Dr. Kellogg fará coisas que me entristecerei por ter se sentido compelido a fazer. Tá? Kellogg, ele vai ter que tomar uma atitude. E Ellen White se sentiu triste. Mas antes eu quero falar o que vai ficar claro aqui. Vai ficar claro o quê? É lícito. Tá? Nós vamos levar as situações que é lícito. Porém, não se deve fazer propagação, estandarte desse assunto. Não porque é ilícito, mas por conta da repercussão negativa. Porque trata-se de dinheiro. Para não escandalizar os e tem pessoas, novos na fé, neófitos, né? Tem pessoas que realmente acham que só a associação, o cofre da associação é digna de receber. Eu vou mostrar uma situação que ela disse claramente que não é o único canal. E que as pessoas elas são ensinadas assim, né? Que o tesouro é só ali. Tá? Então Ellen White ficou triste, né? Diz que se não for permitido que os meios sejam utilizados, os meios no caso, dízimos, né, e ofertas, sejam utilizados para levar a mensagem através dos obreiros médicos missionários às igrejas, ele separará o dízimo que é pago à associação para sustentar a obra médico-missionária. Então o que a associação estava fazendo? O sanatório de Barrow Creek cresceu muito, muito. E quem estava à frente era Kellogg. Então o que aconteceu? Começou a crescer, a associação começou a desviar, né, para outras áreas e estava com necessidade no sanatório. E Ellen White fala que tinha médicos missionários ali. E começou a reter e começou a haver uma necessidade, então o que Kellogg fez? Ameaçou, falou, se não chegar o dinheiro, né, que nos cabe, eu vou reter os dízimos aqui, a gente vai usar. Então a gente envia para a associação se vocês nos darem o que pertence a nós. Porque somos obreiros, somos ministros. Vocês devem, continua, né? Vocês quem? Kellogg e o sanatório e a associação. Vocês devem chegar a uma compreensão e trabalhar harmoniosamente. Separar o dízimo do tesouro seria uma necessidade. É necessário que temo grandemente. Por que ela teme? Quando há repercussão, mas é necessário. Se esse dinheiro em dízimo é pago pelos obreiros ao tesouro. Por que, pergunto, não deveria ser esta quantia repartida para levar avante a obra médico-missionária?
Então, ou seja, se esses obreiros dizimos, se esses obreiros estão sendo realmente obreiros ministros e obreiros médicos missionários, ela vai falar aqui que a obra que é médico missionário é mais completa do que apenas um pastor, né? Por que eles não devem receber? Então ela questionou. Ela falou, eu temo que ele faça isso, mas é necessário que ele faça. Então ela falou o quê? Trabalhe harmoniosamente. Porque se ele desviar, eu não vou repreender. Tenho $75, tá? Essa aqui é outra carta, tá? De 1906, tá? Para Edson White. Isso aqui é no caso lá do Ministério do Sul, tá? Tenho $75 do irmão tal, dinheiro de dízimo, e achamos que seria melhor enviá-lo ao Campo do Sul para ajudar os ministros negros. Quero que seja especialmente aplicado aos ministros negros para ajudá-los com seus salários. Tá, então ela mesma falou, eu tenho $65 e vou desviar, não vou enviar para a associação, vou enviar direto para o Sul. Tá, Manuscript Releases, tá, 99. Carta tal, tá nessa carta de 1905, Madison já existia. Meu irmão foi enviado a ex-presidente. Olha só o conselho que ela dá, para ele não dar publicidade a esse assunto. Ó, presidente da Associação do Colorado. O próprio presidente estava desviando. Meu irmão, desejo lhe dizer, seja cuidadoso em sua forma de proceder. Você não está procedendo sabiamente. Quanto menos você tiver que falar acerca do dízimo que tem sido destinado ao campos mais necessitados e desanimador do mundo, que no caso era o Campo do Sul, mais sensato será. Então ele fala, meu irmão, ela não está repreendendo ele desviar, ela está repreendendo ele fazer publicidade. Fala, meu irmão, quanto menos você falar, melhor, melhor. Tá? Tem-me sido apresentado que meu dízimo deveria ser destinado, ou seja, tem me sido apresentado por quem? Ellen White era o quê? Era profeta. Tem sido apresentado por quem? Por Deus. Tá? Tem-me sido apresentado que meu dízimo deveria ser destinado por mim mesma para auxiliar os ministros brancos e negros que foram negligenciados e que não receberam o suficiente para sustentar as suas famílias de forma adequada. Olha que citação, nós não temos isso em português, tá? Nós não temos isso em português. Então não tem como saber isso, quem não conhece inglês. Tá, então, até a linguagem é até bem de Ministério Central, de plano A e plano B. Né? Necessidades, ó, cadê? Por mim mesma para auxiliar os ministros brancos e negros que são negligenciados. A obra do plano B é para quê? Para auxiliar uma obra que é negligenciada. Então, o plano B, ele vai atuar sempre em obras negligenciadas. Não tem necessidade, por exemplo, o IAG é uma publicadora, né? Uma editora. Não tem necessidade de a gente publicar livros que a casa publicadora já publica. Por quê? Porque está sendo publicado, não está sendo negligenciado nessa área. Agora, o IAG trabalha com o quê? Com livros que são inéditos aqui no Brasil. Por exemplo, esse livro aqui, Spore Magni, nós vamos traduzir. Esses aqui, Manuscript Release, são 22 volumes, né? Nós estamos trabalhando em cima do arquivo. Né? Tem livros de pastores Herbert Douglas, Dennis Priebe, Jim Zucker, enfim, vários pastores que não estão aqui. Ou seja, atuamos em áreas onde a igreja não tem atuado. Não há necessidade de atuar com livros que ela já atua. Então, sempre trabalhar aonde há necessidade, né? Onde há negligência, seja em mão de obra, seja em livros, literaturas e tal, e até em recursos. Ali fala que ela mandava para ministros, então uma pessoa pode falar, mas ela não canalizava para qualquer um, eram ministros. Só vale lembrar que muitos desses textos foram escritos quando nem existia ainda a igreja organizada em 63. Então, naquela época, ministros não tinha ordenação. Muitos textos, então, né? não é como a gente pensa hoje, um pastor ordenado, era o agricultor que se tornou pregador e era um ministro. Os pastores naquela época, eles eram chamados por vocação, não por credencial. Tá? Hoje, infelizmente, né, a gente faz uma... Só tem uma ressalva aqui, né? Aí pode dar a entender que eram ministros já ordenados, porque aqui já a carta já é em 1905, né? Não, mas também tinha ministros ordenados que eram negligenciados. Pode dar essa... Isso vale para textos que vieram antes disso. Então, eu estava falando o que mesmo? Estava falando muitas coisas. Aí vocês falaram, aí eu ia falar alguma coisa. Não, mas não era isso, era... Isso, exatamente, obrigado. Pastores eram chamados por vocação e não por credencial. Tá, hoje, como é que eu me torno um pastor? Eu faço um vestibular, né? Se eu passei lá no vestibular, eu começo a fazer um curso teológico. Se eu passo, termino o curso teológico, eu coloco o meu currículo no site da associação. Aí eu posso ser chamado ou não.
Se eu for chamado, não foi pela minha vocação, porque a associação nem me conhece. O que é um tremendo risco. Porque pastores eram chamados por vocação. John Loughborough, por exemplo, naquela benevolência sistemática, né, foi terrível antes disso, porque tinham ministros, né, que tinham vocação para ser pastor, para serem ministros mesmo. Um deles era John Andrews e John Loughborough. Eles tiveram que parar de trabalhar na obra para se sustentar e ficar trabalhando, Tiago White também. Né? Só que esses homens tinham vocação para ser ministros, eles iam atrás de almas. Tá? Eles não faziam um cursinho e colocavam o currículo, não. As pessoas viam, né, como lá em Atos está, que o povo quem que chamou os cristãos de cristãos? Foram eles? Não. Então lá é interessante que em Atos diz assim, então eles viam e ouviam. Né? Então era o que acontecia com pastores e ministros antigamente. Era por vocação. Depois veio todo o sistema de credenciamento, né, o que, de certa forma, pode até ter organizado algumas coisas, mas atrapalhou outras, e muitas outras. Tá? Então hoje, infelizmente, sobem-se aos púlpitos e são contratados ministros que nem sequer o presidente que está contratando, a presidente da associação, conhece. Né? E é um equivalente a um sacerdote, né? Um ministro. Né? Eu não quis comentar o que o senhor não estava falando aqui, mas sobre a santidade do templo, né? Que não podia ter uma partícula. Vocês sabiam que até ciroulas próprias para o sacerdote havia, de tanta santidade. Eles tinham ciroulas de linho e tal, até roupa íntima própria para a ministração tinha. Né? E um pastor hoje é comparável a isso. Por isso que devemos fazer o papel ali em Ezequiel, né? Ezequiel 9, que diz que devemos clamar e gemer pela igreja de Deus. Porque defeituosa do jeito que ela ainda continua sendo a igreja de Deus, né? E devemos clamar por ela. Né? Vamos continuar. Então ela continua com essa carta para esse pastor. Né? Falou, ó, meu irmão, fala menos, né, do dízimo e tal, tá bom? Aí ela continua. Quando minha atenção foi chamada aos ministros de idade, brancos ou negros, foi meu especial dever investigar suas necessidades e provê-las. Esta deveria ser minha obra especial, e fiz isso uma série de vezes. Nenhum homem deveria atribuir má fama ao fato de que, em casos especiais, plano B, o dízimo seja usado desta maneira, tá? Em casos necessários. Quanto à obra pelos negros no sul, aquele campo tem sido e ainda está sendo roubado dos meios que devem chegar aos seus obreiros. Tá? Obreiros, tá? Não só ministros credenciados. Porque a maioria que estavam atuando no sul não eram credenciados. Tá? Plano B, vamos lá. Se houve casos nos quais, é a mesma carta, se houve casos nos quais nossas irmãs destinaram seu dízimo à ajuda dos ministros trabalhando pelos negros no sul, que todo homem, se for sábio, fique quieto. Ou seja, se você doou para uma obra de sustento próprio, fique quieto, meu irmão. Fique quieto. E tinha um irmão, hoje a gente conversou, ele estava sentado aqui, não sei onde é que ele foi. Era o seu amigo que você falou o nome? Isso. Ele falou que, o irmão falou para ele, mas Ellen White desviou o dízimo porque ela era profeta. Né? Aqui está falando, ó, que o irmão que quiser desviar, desvie, mas fica quieto. Fica quieto. Aí ela fala assim, deixei vermelho. Eu mesma tenho destinado meu dízimo à causa mais necessitadas que têm me sido apresentadas. Tenho sido instruída a fazer isso. E sendo que o dinheiro não é retido de onde? Do tesouro. Agora me dizem, o cofre da associação, a casa do tesouro é apenas o cofre da associação? Para onde ela está destinando esse dinheiro aqui? É para o cofre da associação? É para ministros, é para uma obra negligenciada. Era para o Ministério do Centro Próprio, que era a Associação Missionária do Sul. Tá? Hoje nós temos uma mente voltada para a casa do tesouro. Que é o cofre da associação, é a igreja. Porque como funciona o sistema papal, né? Só existe, a igreja é infalível, o papa é infalível, fora daquilo é falível. Então esse sentimento perdura aqui. Então a Ellen White ela é clara em dizer, né, que ela tem destinado por anos, por vezes, ela falou para esse pastor aqui, falou, ó, esse presidente da associação falou, ó, tenha cuidado só em não falar, em não dar publicidade a isso, mas envie, fique quieto, seja prudente.
Tá? Seja prudente. Por quê? Porque não está sendo retirado do tesouro do Senhor. Porque o tesouro do Senhor é a obra de Deus. É a obra missionária. Então eu quero que vocês tenham isso em mente. O cofre da associação, não só ele é o tesouro do Senhor. Também ele é o tesouro do Senhor? É. Mas não é só ele. Tá? Existem outras alternativas. Né? Então, fique claro isso, meus irmãos. Ellen White, esse pastor, a gente vai ler que algumas irmãs aqui, que ela até vai elogiar essas irmãs, estavam devolvendo para outras obras, para obreiros médicos, né, para as obras negligenciadas no Sul, e esse dinheiro não estava sendo retirado do tesouro do Senhor. Tá bom? Continua a mesma carta ainda para aquele pastor. Há alguns casos que têm estado diante de mim por anos e têm suprido suas necessidades. Né? Então, anos Ellen White fez isso, anos Ellen White desviou dinheiro. Através do dízimo, como Deus tem me instruído a fazer. E se alguém disser a mim, irmão White, você poderia destinar o meu dízimo para onde saiba ser mais necessário? Eu direi, sim, posso. E tenho procedido assim. Eu elogio, ó. Se é só a profeta, olha só, eu elogio aquelas irmãs que têm aplicado o seu dízimo onde é mais necessário para ajudar a fazer uma obra que tem sido deixada de lado. Então Ellen White estava estimulando. O que ela só estimulava? Avó, entendeu? Nós devemos ser prudentes, né? Nós devemos ser sagazes como as serpentes, né? E prudentes como uma... mansos como uma pomba. Então, ó, saiba como entrar, saiba como sair. Não precisa fazer publicidade. O importante, meu irmão, é que a obra avance. Que a obra avance. Esse é o nosso intuito. Ninguém. Se esta questão for levada a conhecimento público, olha porque ela temia, levará a uma compreensão que seria melhor permanecer como está. Hoje é diferente? Hoje nós temos da associação geral, tá? Votos contra recebimento de dízimo fora dos cofres das associações, uniões e divisões. Como está? Eu não me importo em tornar pública esta obra que o Senhor me designou a fazer e também a outros. Envio este assunto a você para que não cometa erro. Circunstância que é muito importante. Circunstâncias alteram casos. Circunstâncias alteram casos. Tá? Muitas vezes o próprio Deus, né? O Severino comentou algumas circunstâncias que foram alteradas. O plano B é um caso que foi mudado pelas circunstâncias. Né? Ele mencionou Samuel. Samuel, ele era levita. Tá? Ele era da família de Coate, morava na tribo de Efraim. Mas ele não era da família de Arão. E ele foi chamado a ser sacerdote. Né? Com 12 anos e era com 25. E pior, eu vou mais longe, que com 25 anos era para ser sacerdote. Mas a gente lê que ele já portava o éfode. O éfode é uma peça da vestimenta sumo sacerdotal, que apenas após os 50 anos. Tá? Então a criança, né, foi colocada ali. Por quê? Porque houve necessidade. Circunstâncias alteram casos. Gideão era levita? Não. Ofereceu sacrifício? Ofereceu. Deus rejeitou? Aceitou. Samuel, como um sumo sacerdote já velho, poderia matar, segundo a lei mosaica? Isso é uma aberração. Não. Saul negligenciou. O que ele fez lá com o rei que Saul não matou? Ele teve que matar. Ele quebrou a regra? Quebrou. Circunstâncias alteram caso, mas permaneceu o princípio. É a obediência ao Senhor. Ele até falou, mais importa obedecer a Deus, não sacrificar. Davi. Quem era o primogênito de Davi? Não era Salomão. Mas Salomão foi rei. Circunstâncias alteram casos. Tá? Então nós temos que ter isso em mente. Podemos quebrar regras sim. Né? E até digo, devolver o dízimo numa linha B, né, na linha irregular, é uma quebra de regra, mas não uma quebra de princípio. Tá? Por quê? Porque circunstâncias alteram casos. Tá? Circunstâncias alteram casos. O próprio, ele mencionou também dos levitas, né? Jeremias não foi um atuante no ministério levítico. O próprio João Batista, o pai de João Batista era o que? Era sumo sacerdote. Ele era levita. Ele poderia exercer, mas não exerceu. Deus chamou ele para uma linha irregular.
Circunstâncias alteram casos. Então tenham isso em mente. Circunstâncias alteram casos. Eu não aconselharia que alguém devesse fazer da coleta de dízimo, da coleta do dinheiro do dízimo, uma prática. Então deve ter equilíbrio. Deve ter equilíbrio. As pessoas ficarem coletando. Porém, é a mesma carta. Por ano. Não, acho que eu voltei. Não, é isso mesmo. Porém, por anos, é a mesma carta para aquele presidente. Tem havido de vez em quando pessoas que perderam sua confiança na apropriação do dízimo, que têm colocado seu dízimo em minhas mãos. Desde aquela época já tem gente decepcionada com a linha A, né, com a linha regular. Desde aquela época, seja por desvios e má aplicação. A apropriação do dízimo que tem sido colocado... deixa eu ler de novo. Porém, por anos tem havido, de vez em quando, pessoas que perderam sua confiança na apropriação do dízimo, que têm colocado seu dízimo em minhas mãos e dito que, se eu não o tomasse, eles mesmos iriam destiná-los a famílias dos ministros mais necessitados que pudessem encontrar. Tenho tomado dinheiro, dado um recibo pelo mesmo e dito a eles como foi utilizado. Escrevo-lhe isto para que você fique calmo e não se agite levando essa questão a conhecimento público e muitos outros sigam o exemplo deles. Tá? Então fiquem calmos, né? Façam a obra que Deus quer e fiquem calmos. Fiquem calmos. Né? Então, plano A e plano B. É melhor confiar nos ministros da associação onde você vive, né, que é o plano A, né, onde você adora, mas, caso não dê, né, infidelidade dos líderes não é desculpa para deixar de devolver o dízimo. Você tem uma outra opção, tá, o plano B. A Casa do Tesouro continua sendo ali, né, no Ministério de Sustento Próprio, num plano B. Separar o dízimo do tesouro seria uma necessidade que temos grandemente, por conta da repercussão. Não deveria dar-se publicidade ao assunto do desvio do dízimo, enviando dízimo diretamente às causas necessitadas. Ele não é retido do tesouro do Senhor. Tá? Enviando dízimo para a casa necessitada, ele não é retido. O plano B é para casos e obras negligenciadas, né, pela associação. Circunstâncias, sempre gravem isso, alteram casos. Vamos mostrar restrições. A igreja no sétimo dia é a igreja de Deus. Né? Deus, a gente lê lá em Atos dos Apóstolos, que Deus imbuiu essa igreja de autoridade, tal. Né? Em Testemunhos, volume 9, ela diz que membros, né, delegados de todo mundo, reunidos, né, numa assembleia de associação geral. Ela fala que uma assembleia de associação geral compostas desses delegados, né, ela fala devidamente compostas, né, como se fosse a voz de Deus aqui na terra, né, deve ser dada autoridade, é isso que ela diz. Só que nós devemos analisar bem essa questão, porque ela diz assim, uma assembleia de associação geral devidamente composta, tá, é a voz de Deus aqui na terra, deve ser considerada como autoridade. Tá? Então é circunstancial, a igreja é de Deus, mas ela pode errar, e ela pode fazer um voto oficial e errado. Tá? A gente viu aqui em Jeremias, que a igreja ali tomou a decisão de matar Jeremias. Era a igreja de Deus que tomou uma decisão errada. Nos tempos de Jesus a coisa evoluiu, a igreja ali judaica tinha até uma associação geral. Qual era o nome da associação geral judaica? O Sinédrio. O Sinédrio era como se fosse a associação geral da instituição ali da igreja judaica. E eles decidiram o quê? Matar quem? Matar aquele que a igreja estava esperando. Né? Vai entender. Mas a irmã Então, foi exilada, né? foi exilada, ela foi para a Austrália. Então, essa foi uma outra atitude negativa. Então, assim, mas a igreja hoje ela não diz que ela foi exilada. Tá? Nós falamos, mas a igreja não diz que ela foi exilada. Fala que enviaram ela para um campo necessitado lá no Pacífico. Então, enfim. Perdi o fio da meada. Então, enfim. A igreja, por mais que ela seja a igreja de Deus, não quer dizer que ela vai tomar sempre decisões certas. Não quer dizer isso, não. Tá? Então, olha só, uma manifestação aqui não foi da Associação Geral, mas foi da União Sudoeste da Divisão Norte-Americana. Um pastor escreveu assim, ó, um ministro lá, se manifestou. Hoje, olha a mentalidade que a igreja ainda tem da
linha irregular. Hoje, um número crescente de ministérios independentes, aqui é um número crescente, para vocês terem noção como é que eu falo isso? Como a verdade tem sido restringida, como o conhecimento tem sido segurado, porque hoje está começando a haver obra de administração própria. Esse assunto aqui de dízimo na linha B, nunca vi, já vi 2 pessoas falarem público isso. Agora, a linha irregular está chegando ainda, engatinhando aqui. Mas ele está falando de linha irregular aqui desde quando? De 1987. Tá? Então isso é muito antigo, meu irmão. Isso é muito antigo. É que aqui privaram. Hoje um número crescente de ministérios independentes competem vigorosamente por uma porção maior dos dólares de dízimos dos adventistas. Olha o que a União escreveu. Olha a mentalidade. Dinheiro de urgente necessidade é a obra principal da igreja. Ou seja, para eles, a obra de administração própria não é principal, né? Não que uma nem outra seja principal. As duas se completam, as duas se ajudam. Ou seja, infelizmente, alguns líderes, né, e até por vezes uniões, divisões, associações, têm olhado com maus olhos e dito que a gente está querendo roubar dízimos e roubar publicidade, enfim, e competir com a igreja não só com recursos, né, mas com publicações. Tem muitos ministérios hoje que publicam livros que a igreja não publica. Né, e estão competindo. Olha só a mentalidade. Bible White é um dos casos, né? Olha só, voto da Assembleia Geral, esse voto foi especificamente feito por conta de Madison, porque a escola de Madison estava angariando fundos, e a Associação Geral se pronunciou, não foi a associaçãozinha local, nem união, nem divisão, foi a Associação Geral, cabeça da igreja, se pronunciou. Decido, olha que arbitrariedade, que para quaisquer empreendimentos especiais para os quais doações forem solicitadas, não fala nem dízimo e oferta, fala doações, forem solicitadas do povo, deve-se primeiro receber sanção da Associação Geral e da união na qual tal empreendimento ocorre. E que qualquer pessoa enviada a solicitar tais doações, primeiramente receba credenciais, olha o credenciamento aí, adequado de sua união, e que planos satisfatórios sejam feitos. Olha que burocracia. Certificados por escrito, com a união e associação local onde deseja fazer a solicitação antes de iniciar. Então isso foi um voto da Associação Geral, de 1908, tá? Esse voto foi em maio e Ellen White se pronunciou a esse voto. Tá? Ela fez uma resposta em maio também, tá? O voto foi dia 14 e ela se pronunciou dia 26 do mesmo mês. Quando leio a resolução publicada na Review, colocando tantas restrições sobre aqueles que podem ser enviados para angariar fundos para a construção de instituições em campos necessitados, linha irregular, e destituídos de instituições, campos necessitados, destituídos. Destituídos, vírgula. Sente muito pelas muitas restrições. Então, quando ela leu, ela sentiu muito por essas restrições. Não posso senão entristecer-me, pois a menos, olha só que forte. Ela está falando da Associação Geral, que em outras citações ela também diz que devidamente composta deve ser levada em consideração sua autoridade, que pode ser a voz de Deus. Tá? Ela fala, não posso senão entristecer, pois a menos que a graça conversora, ou seja, se a graça conversora é porque não há conversão, tá, de Deus entre nas associações, liderança, nas associações, será tomado um curso que trará o desagrado de Deus sobre elas. Já tivemos suficiente do espírito de proibição. Então ela é clara em dizer, se não for mudado esse voto, Deus vai se desagradar disso. Se eles não se converterem, a graça conversora. Só que antes, tá? Antes mesmo, e ela continua. Representações têm sido feitas a mim de uma obra que não leva as credenciais divinas, que é esse voto,
As proibições impostas sobre a obra daqueles que desejam advertir o povo nas cidades dos juízos que virão em breve, deveriam ser todas removidas. Todas essas restrições devem ser removidas. Ninguém deve ser impedido de levar a mensagem da verdade presente ao mundo. Ninguém. Ninguém deve ser restringido. Que os obreiros recebam suas direções de Deus. Quando o Espírito Santo impressiona o crente a fazer uma certa obra para Deus, deixa o assunto entre ele e o Senhor. Então, entra aquela questão que a irmã colocou. Se você vê uma obra que é negligenciada, sentiu-se tocado, viu as evidências de Deus, evidências divinas realmente, faça. Seja ela na linha irregular, ou seja dentro de uma igreja, na linha regular. Tá? Mas faça. Não deixe com que ninguém te restrinja. Tá? Antes, né, desse voto, ela já tinha escrevido sobre essas restrições. Tá? Que antes não tinha sido oficializado e votado, mas já tinha algumas restrições. Aí ela escreveu: aqueles em nossas associações que têm pensado possuir toda a autoridade para proibir o angariamento de meios em certos territórios, eu diria: esta questão me tem sido apresentada vez após outra. Dou agora meu testemunho em nome de quem? Deus. De Deus. Tá? Ela não é uma opinião dela, ela está dando testemunho em nome do Senhor, a quem possa se aplicar. Onde quer que você esteja, retenha as suas proibições. A obra de Deus não é para ser desta forma atada. Deus está sendo fielmente servido por esses homens. E vocês têm observado e criticado. Eles temem e honram ao Senhor. São obreiros juntos dele. Que Deus lhe proíba de colocar qualquer jugo sobre esses seus servos. Ela falou, não restrinja. Tá? Ela continua. É privilégio desses obreiros aceitar dádivas ou empréstimos para que possam... É privilégio. Tá? Ela exalta até. Ela exalta. É privilégio um obreiro, seja sustento próprio ou não, receber. Tá? Porque digno da trabalho do seu salário. É um privilégio desses obreiros aceitar dádivas ou empréstimos para que possam investi-los na execução de uma obra importante que precise ser feita. Esta maravilhosa responsabilidade que alguns supõem que Deus haja colocado sobre eles com sua posição oficial, nunca foi-lhes dada. Nunca. Por Deus, não. Nunca foi-lhes dada. Se os homens estivessem firmes na elevada plataforma da verdade, olha o motivo aqui das restrições, jamais aceitariam a responsabilidade de fabricar regras e regulamentos que impeçam os limites ou limite os obreiros escolhidos por Deus em sua obra de treinar missionários. Tá? Então, falta de conversão, né? Se pessoas estivessem firmes na plataforma da verdade. Né? Uma carta aqui a Percy McGann, né, de 4 de março de 1907. Alguns têm entretido a ideia de que por causa de Madison não pertencer a uma associação, era uma escola de sustento próprio, organizada, não deveria ser permitido aos responsáveis pela escola pedir de nosso povo os meios tão necessários para levar avante a sua obra. Vamos falar, ó, não é da associação, por que vai ter que angariar fundo do nosso povo? Esta ideia precisa ser corrigida. Na distribuição do dinheiro que vem da tesouraria do Senhor, da associação, vocês têm o direito e uma porção, assim como os que estão ligados aos nossos necessários empreendimentos que são executados em harmonia com a instituição do Senhor. Ou seja, Madison, mesmo não sendo organizada, tinha direito a uma porção desses meios que entravam para a organização. Falei-lhe, aqui é o diário, tá? O diário de McGann. McGann tem um diário que está até lá em Loma Linda, tá preservado, e tem várias conversas ali dele com Ellen White. Tá? Diário de McGann, dia 14 de maio de 1907. Falei-lhe, no caso, a irmã White, sobre a posição da Associação Geral quanto ao fato das instituições que não pertenciam à associação não deverem receber nenhum dinheiro. Falou, ó, está escrevendo, eu contei a ela, né, sobre essas restrições. E olha o que ela respondeu, né? Isso aqui é Ellen White falando. Absurdo isso. Até um grupo de tolos deveria saber melhor. Ela fala que até um grupo de tolos. Daniels, ele era o presidente atual, na época, né, de até então,
da associação geral. Tá? Daniels e os que estão com ele tomaram uma posição sobre este assunto que quem? Que Deus não aprova. Tá? Então Ellen White falou que até tolos deveriam ter mais discernimento. E continua aí sobre as restrições. Ó. Aqui é uma outra coleção, tá, que Ellen White escreveu sobre Madison. Existe uma coleção que Ellen White escreveu só sobre Madison, tá? Escola de Madison, Testemunhos Especiais, série B. Número 11, página 24. Eu diria aos irmãos no Campo do Sul que não haja nenhuma restrição. Isso aqui no Campo do Sul não é ao Edson White, mas é a Madison, tá? Já está escrito aqui. Os Campos do Sul, que haja nenhuma restrição posta sobre a escola de Madison, para limitar sua obra na esfera de sua atuação. Mesmo que os irmãos Sandler e Magen tenham prometido não atrair estudantes para a sua escola dos Estados do Sul, eles deveriam estar livres de qualquer restrições. Agora vem uma repreensão dupla, tanto à associação quanto à escola de Madison. Ellen White repreendeu Madison, olha o que ela disse. Essa promessa jamais deveria ter sido solicitada ou assegurada. Porque além da associação querer restringir os meios, queria restringir os alunos. Daniels e os líderes lá, eles se reuniram com Sandler e com Magen e falaram, olha, e vocês estão proibidos de angariar fundos do nosso povo e proibidos de chamar qualquer aluno aqui dos Estados do Sul, tá, do estado aqui de Madison, eu não lembro qual é o estado da cidade de Madison, daquele tal estado, a estudarem na escola de Madison, porque a igreja na época tinha estabelecido uma faculdade naquele estado, onde Madison estava. Então eles falaram, ó, deve ser proibido, ou vocês estão proibidos, tá? Vocês não devem nem receber fundos, nem receber alunos, olha até onde vai as restrições. E Percy, Magen e Edward Sandler, o que eles fizeram? Acataram. E por vezes a gente vai ver algumas situações que eles estavam querendo se harmonizar com a associação, querendo obedecer às restrições, mas eles não obedeciam por indicação de Ellen White. Ellen White falava, não, vocês não devem ser dominados por eles. Vocês não devem, sejam firmes. Né? Então ela falou, ó, essa promessa não deveria ter sido jamais assegurada. Sou instruída a dizer-lhes, e Deus instruiu, que não deveria haver restrições que limitem sua liberdade de atrair estudantes do Campo do Sul. Tá acabando já, hein, gente? Foi-me mostrado, né, ainda nesses testemunhos aí sobre Madison, foi-me mostrado o perigo que há um perigo nas escolas. Foi-me mostrado o perigo que há dessas escolas limitarem-se em seus planos e restringirem seus benefícios. Tá? Então por que há um perigo? Porque é a obra de Deus, é o tesouro do Senhor também. Então se você restringir um restaurante, uma clínica, uma escola, uma editora que está atuando a obra de Deus, seja da organização ou não, é um perigo, porque benefícios vão ser privados. Esses obstáculos não foram postos lá pelo Senhor. Em algumas coisas o planejamento e os instrumentos finitos dos homens têm operado contra a obra de Deus. Tá? Então eles estão mais ou menos igual Paulo, né? Achando que estão trabalhando para o Senhor, mas tem um testemunho claro aí. É o mesmo testemunho, tá? Página 25, é o 11 ainda. Mesmo testemunho 11, 31 e 32. O Senhor não pôs restrições com relações aos seus obreiros em alguns planos, como estão os homens acostumados a fazer. O irmão Magen e Sandler têm sido estorvados desnecessariamente. Recursos lhes têm sido negados, porque na organização e administração da escola de Madison não estavam sob o controle da associação. Ou seja, a associação não dominava, então não enviava recursos. Porém, as razões pelas quais essa escola não pertence à associação e por elas não é controlada, não têm sido devidamente consideradas. Agora, recapitulando aqui, que a gente falou rapidamente vendo Madison, quais eram as razões que Madison foi levantada? Porque o sistema... porque o sistema escolar, né, educacional da escola, da igreja na época, rejeitou a filosofia da verdadeira educação. Então esse era o motivo. Né? Eles rejeitaram, então eles saíram e fizeram isso num projeto particular, que foi super aprovado pelo Senhor. Coleções Paul e Magen, que é esse livro aqui. Que Deus conceda que não se ouçam, olha essa situação, que Deus conceda
que não se ouçam as vozes tão decididas a dizer que todo o dinheiro deve passar pelo canal em Battle Creek, né, que era a associação geral ali na época, né, depois foi para Tacoma Park. O povo a quem Deus tem dado seus recursos é responsável apenas perante Ele, perante Deus. E é o que? Privilégio ajudar e apoiar as missões. Né, então é bem claro. Né, a gente podia encerrar aqui. Né, existe uma citação, tá? Não é... Às vezes a gente, para provar um tema, a gente tem que jogar um texto aqui, um texto ali, elaborar, né, fazendo isso sistemático para mostrar uma ideia, que não é o caso. Existe uma citação escrita. O canal da associação não é o único. Não é o único. E que é privilégio daqueles que vejam, né, uma obra negligenciada. Né? Lá no princípio a gente leu situações que não pode ser aplicado dízimo e estava lá que aplicar dízimo em coisas que a gente acha melhor, né? Mas no caso é que melhor que não seja na obra de Deus, né? Caridade, tal, qualquer outro empreendimento. Mas quanto ao tesouro do Senhor, é privilégio, tá? É privilégio. E o Battle Creek, né? Os corpos das associações, não é o único local. Então, restrições e proibições. Ellen White disse que deveriam ser removidas essas proibições. É privilégio dos obreiros fiéis aceitar e solicitar os recursos. Os líderes que impõem esses fardos tomam a posição que não é de Deus. Sandler e McGann não deveriam se submeter a posturas impostas da liderança. Submissão imprudente geraria limitações e restrições à obra de Deus. Haveria boas razões pelas quais Madison não pertencia à associação. Tá? Eu vou ler agora posturas corretas, tem depois mais uma parte aqui que é recursos e meios, mas eu só vou fazer um resumão para a gente terminar. Tá? Aquele relógio ali está meio... Tá, passei já 5 minutos, mas postura correta. Então até agora a gente viu um pouco do dízimo na Bíblia, vamos fazer uma recapitulação rapidinho. Nós vimos um pouco sobre o dízimo na Bíblia, que o dízimo... ele tem um princípio por trás, mas ele foi modificado, né, as regras, os meios de como ser aplicados. Então eu vou só ler mais algumas coisinhas aqui e a gente encerra talvez até em 20 minutos. Então nós vimos o dízimo no Velho Testamento, né, um pouco a adaptação do Novo Testamento, na igreja, né, que ele deve ser entregue sim, né, que não é fundo para os pobres, tal. Vimos no plano B e no plano A que, tanto entregando no plano A e no plano B, é o tesouro do Senhor? Tenho isso claramente. Por quê? Porque circunstâncias alteram os casos. Tá? E que houve essas restrições, mesmo a igreja sendo a igreja de Deus, ela pode votar, né, e errar. E esse voto foi um voto até... houve uma manifestação profética contra um voto da igreja. Tá? Agora, postura correta, já que isso tudo... Já que existe uma outra alternativa, né, uma alternativa, qual a postura correta? O diário de Percy McGann, né, dia 9 de 1904, em agosto, conversei com a senhora White a respeito de nossos planos para a reorganização. Ela disse que não deveríamos estar sob a autoridade da União Sul e pareceu não ter objeção aos nossos planos, ou seja, não se harmonizem com a União. Não pertençam a eles, vocês devem trabalhar independentes. Tá? O mesmo diário, 14 de abril de 1906. Washington. Desjejum com o ancião Urey, o antigo presidente da Associação Geral, e sua esposa. Tomei um carro para Tacoma Park e passei a manhã com Daniels. Tivemos uma conversa muito satisfatória, olha só. Disse-lhes por que nossa escola era independente e por que teria que comer de quê? Dos pães da proposição, né? Quem comia os pães da proposição lá no Ministério Levítico? Os sacerdotes, né? Ou seja, esse pães era mantido com o quê? Com dízimos e ofertas, né? Então, é interessante esse diário, né? Ele explicou e usou uma expressão bem assim, esclarecedora, né? Por que nós somos independentes e por que devemos comer dos pães, né? Temos o direito.
Tá? O mesmo diário, dia 7 de maio de 1907. Conversei com a irmã White quanto à atitude da Associação Geral para conosco. Outros estavam presentes. Eu lhe disse que a administração reclamou que não temos o direito de arrecadar dinheiro do povo da igreja, a não ser que pertencêssemos e fôssemos controlados pela associação. Ela respondeu, vocês fazem o dobro do trabalho deles. Isso aí ela falando, Ellen White. Arrecadem, pois, todas as doações que puderem, todas, pois o dinheiro pertence ao Senhor e não a esses homens, ou seja, a Deus e não a esses homens. A posição que eles tomam não é de Deus. A União Sul não deve ter posse de vocês, ou seja, vocês não devem se harmonizar, nem lhes controlar. Não se entregue a eles. Tá? Aqueles que estão encarregados do dispêndio dos recursos vindos do Campo do Sul não deverão, está errado aqui, não deverão deixar de dar ajuda proporcional à escola de Madison. Aqui é um O. Tá? Não deverão dar ajuda proporcional a Madison, ou seja, entra o princípio da irmã, repartir. Se você reparte, se você dá para a igreja, também reparta para uma obra que está muito necessitada. Diário de... aquele testemunho lá de Madison, é o 11 ainda 32, eles têm o direito, né, a escola de Madison, a uma porção dos meios dados à causa. Dever-se-ia-lhes. Obrigado. Ser dada a uma conta proporcional dos meios que entram para a causa. Olha só, aqui, né, a gente já viu a citação aqui, que ela está estimulando eles a arrecadarem. Tá? Além deles, ele falou, ó, vocês têm que receber tudo quanto puderem, vocês têm que correr atrás. Então, além de poder receber, ela estimula a correr atrás dos recursos. E além de estimular, ela ainda fala, ó, a associação deveria dar uma porção do dinheiro para vocês. Tá? O dinheiro que entra lá, os meios que entram, deveria ser para vocês também uma parte. Os irmãos Sandler e McGann deveriam ser encorajados, ó, de novo encorajando, a solicitar recursos para o sustento de sua obra. É o privilégio desses irmãos receberem doações de qualquer pessoa que o Senhor impressionar a ajudar. Aquele mesmo testemunho sobre Madison, é o 11 ainda, página 36. Postura correta, né? A gente aprendeu aí que o povo de Deus deveria ajudar Madison com recursos, que a associação deveria canalizar seus recursos para Madison. Tá? Então, em outras palavras, né? Temos aí a Escola de Profetas da Maísa, temos o Salve-Vidas Amazônia, temos a Serra do Cipó, temos o IAG, temos o MV. Tá? A diferença entre o IAG, por exemplo, Escola de Profetas, é que eles são aceitos e nós não. Tá? E o principal motivo é isso, é dízimo. Tá? O principal motivo é isso, é questão de dízimo e tal, que a gente tem uma visão um pouco diferente, né? Um pouco mais, não sei se eu posso dizer, esclarecida. Né, porque esse material não tem aqui, então muitos irmãos não estão esclarecidos quanto a esse tema. Né? E outra questão é que nós atuamos de fato em áreas aonde se há necessidade. Por exemplo, tem livros que a casa não traz, a gente traz. E isso gera um choque. Tá? Inclusive até processos já tentaram fazer contra o IAG, tá? Da parte da organização, tá? Dizendo que estamos roubando os clientes, tal. Tá? Mas não haviam razões jurídicas e... Então não foi para frente, né? Não, que a gente trabalha dentro da lei, né? Dar de César o que é de César, de Deus dá de Deus. Então não plagiamos, nada. Tá? Então isso gera, por que tem essa tensão? Porque o Ministério Centro Próprio ele é chamado a atuar numa área que é negligenciada. E a igreja vai falar que está sendo negligenciada? Não. Então vai haver uma tensão, é delicado. Tá? É delicado. Tá? Então eu não vou ler mais, ó, tem recursos e e-mails, quem quiser depois pegar o PowerPoint comigo, pega, tá? Recursos e e-mails aqui, a gente vai ver que tanto esses termos, recursos e e-mails, Ellen White usava tanto para dízimos e ofertas, que o pessoal pode falar, mas ela está falando sobre recursos, sobre e-mail, está dizendo dízimos e ofertas. Só que tem várias citações, tá? Que ela menciona dízimos e ofertas como recursos e e-mails. Tá? E aqui é como usar o dízimo, eu também não vou mencionar, né? Que acho que muitos irmãos já estão esclarecidos sobre esse assunto. Tá, eu só vou resumir, depois os irmãos pegam o slide e conferem as citações. Tá? Professores de Bíblia podem receber do dízimo, tá? Professores de Bíblia ou instituições que ensinam a Bíblia, escolas missionárias. Distribuições de literatura, tá? Se você quer fazer um trabalho missionário, um impacto evangelístico e quer investir dinheiro de dízimo e oferta nisso, há respaldo no Espírito de Profecia. E hoje também inclui a mídia, né? Nós temos aí
a grata oportunidade de ter Facebook, de ter canal do YouTube, né? Vocês que vão assistir aqui essa palestra. Então, também pode ser estendida à mídia, porque a mídia hoje é a review da época de Tiago White, né? A Sign of the Times da época de John Loughborough. Então, é aplicável, tá? Ministros médicos missionários, inclusive, tá? Isso que eu vou falar, tem até uma entrevista do pastor Ivan Saraiva, com um jornalista, o jornalista pergunta para ele, de onde ele ficou estupefado com a estrutura lá, na Novo Tempo, ele perguntou, de onde vocês conseguem recursos para manter isso? Porque o jornalista fala até o seguinte, que em grandes emissoras pelo Brasil aí, comparando a Globo, a SBT, não tem estúdios tão bem elaborados e com estrutura tecnológica, equipamentos, aparatos tecnológicos tão avançados quanto lá. Aí ele falou que também vem não só de ofertas, mas também de dízimo. Aí o cara até olha assim, mano, mas quantos por cento de dízimo? Aí na entrevista, se eu não me engano, ele fala 1%. Na entrevista, é o que ele fala, né? 1%. Aí ele olha assim, tipo, 1% só? Aí, mas 1% de quanto? Né? Aí ele não fala, né? Mas enfim, a No TV Novo Tempo é mídia, tá? É mídia, vídeos e tal. Então é aplicável. Então, ministros médicos missionários, tá? Tem uma citação aqui. Eita, nem sei o que eu fiz, gente. Mas tem uma citação ali que ela... Eu nem sei o que eu fiz. Mas enfim, acabou. Tem uma citação ali que ela fala que o obreiro médico missionário deve receber porque ele é mais completo do que apenas um pastor, alguém que manuseia apenas a palavra, do que eu, por exemplo, né? Eu consigo dominar um pouquinho isso aqui. Não é bem pouquinho, mas um obreiro que domina isso aqui e sabe chegar, passar, né, como Jesus passava a palavra e também curava, né, trazia cura mental, cura espiritual e cura física. Né? Então é um obreiro muito mais completo e deve-se também receber os dízimos e ofertas. Tá? Então eu queria encerrar apenas com um testemunho, é bem rápido. Eu sou fruto de uma escola de sustento próprio. Tá? Eu não sei quantos conheceram o IEST, o Silvino também votou pelo IEST. Uma escola que perdurou aí por uns 11, 12 anos mais ou menos. Eu infelizmente peguei a última turma, né? Eu fui a turma que enterrou o IEST, ele se extinguiu. Infelizmente aquilo foi uma obra magnífica. Na verdade, o primeiro Ministério do Centro Próprio a atuar de fato no Brasil com força foi o IEST. Depois dele surgiram vários outros, né? Então, tudo isso aqui é obra do IEST, né? Os Ministérios do Centro Próprio, a obra irregular, né? O plano B aqui no Brasil. Fui do IEST, que nasceu lá no Heartland, que foi fundado por um pastor adventista lá dos Estados Unidos, o pastor Colin Standish, né? Pelo irmão dele gêmeo, o Russell Standish, ambos já faleceram. O Colin faleceu faz quase um ano mais ou menos. Então, enfim, por muitos anos isso se cumpriu, tá? A Madison se cumpriu de forma limitada no IEST. Tá, muitos obreiros poderosos, como o próprio Severino Kiel, tá, e vários outros, né? O próprio Alexandre participou bastante do IEST. Foram treinados por essa escola e eu posso dizer que foi uma bênção, não só na minha vida, mas na vida de muitos. Tá? A gente viu mudanças, realmente, mudanças que foram efetuadas. O IEST se extinguiu. Né? Durante anos, como o Madison, foi combatido. O Madison, sabe como o Madison terminou? Não terminei de contar a história de Madison. A associação sempre combateu, e começaram ali, o Sandler ficou bem velhinho, né? Depois que ele morreu, começou a ocorrer muitas conversas entre a instituição e a organização, né? Entre Madison e a igreja, até que harmonizaram, em menos de 2 anos se extinguiu. Tá? Depois Madison se abriu num molde de uma escola convencional qualquer. Tá? Então a obra acabou depois que harmonizou. O IEST é a mesma coisa. Tá, o IEST é a mesma coisa. O IEST ele se extinguiu depois da harmonização. Eu fui fruto, tá, do IEST, eu vi, tá, eu estou falando o que eu vi e o que eu ouvi. Eu fui uma testemunha ocular e presente ali no que aconteceu no IEST. Eu participei das reuniões com muita tristeza no coração e até lágrimas nos olhos. Posso dizer que o momento mais feliz da minha vida foi naquela instituição. Foi onde eu conheci realmente a Jesus. Aquela obra acabou. Mas acabou assim, ela acabou como instituição, mas o IEST está vivo. O IEST está vivo. Eu queria apelar a todos vocês que não desistam. Seja na obra irregular, ou seja na obra regular, Jesus precisa voltar. Né? E Ele nos chama.
para terminar essa obra, para reivindicar o seu caráter perante o universo. Né? Então, seja na obra regular e irregular. A obra da linha regular tem o seu lugar e a obra da linha irregular tem o seu lugar também. Né? Então, como Ellen White diz, cada um deve atuar em áreas diferentes, mas para o mesmo fim. Tá? Então, o que eu tenho a dizer é que cuidado com o que vocês ouvem sobre a harmonização do IESH, a harmonização do MV, procurem os responsáveis por Ministério de Sustento Próprio. Você que nos assiste, tem dúvida do IAG, nos procure. Tem dúvida do MV, procura o MV. Tem dúvida da Maísa, que também, apesar de ser aceita pela igreja, muitos têm preconceito da Maísa. Procurem a Maísa. Né? Não julguem, né? Não tentem harmonizar ou fazer aquilo que vocês não conhecem. Né? E fica o conselho de Nicodemos. De Gamaliel, né? O mestre de Paulo. Se essa obra for para frente, é de Deus. O IEST, por mais que como instituição se acabou, o IEST não acabou. O IEST está mais vivo do que nunca. Né? Que é a obra de Deus. Tá? Então, podemos orar e encerrar essas palestras sobre a obra de sustento próprio e orar com fervor. Oremos, querido Deus, grandioso Pai que habita nas alturas dos céus, santificado seja teu nome, Senhor. A ti seja dada toda a glória e honra, pois o Senhor poderia ter escolhido muitos outros métodos, os anjos, o Senhor é poderoso demais. O Senhor foi capaz até de usar uma mula, o Senhor pode usar qualquer coisa, mas o Senhor me escolheu, o Senhor escolheu os irmãos que estão aqui, o Senhor escolheu a sua igreja. Como menciona a igreja do sétimo dia, que é a última igreja, a obra também da linha irregular. E estamos aqui, Senhor, débeis do jeito que somos, em qualidade de pó. E rogamos a Ti, Senhor, o Teu poder, pois sem Ele não vamos avante. Porque também há muito desequilíbrio na obra de sustento próprio. Não só há coisas deficientes na obra regular, mas também na linha irregular. Temos que avançar, temos que evoluir. Então eu peço sabedoria a Ti, Senhor, para nós que estamos na linha irregular e também para os nossos queridos e amados irmãos que estão na linha regular. E que possamos trabalhar em harmonia, que possamos avançar para a causa de Deus, que não haja nenhuma mácula de orgulho, porque às vezes queremos levar nome de ministério, queremos levar nossos talentos, nossa voz, nossa eloquência, mas que levamos o assim diz o Senhor, Pai. Que levemos o assim diz o Senhor. Que possamos, Pai, estar imbuídos verdadeiramente do Teu Santo Espírito. Que essas palavras foram ditas aqui, não só por mim, mas pelo Silverino também, possam ter causado impacto nos irmãos e que os irmãos venham pesquisar, venham estudar, porque o conhecimento liberta. Que o Senhor possa atuar poderosamente na sua igreja, em nossos ministros, em nossos pastores, uniões, associações, divisões. Tenha misericórdia de Tua obra e avance, porque o Senhor ainda guia. Que o Senhor ainda guia. Te peço uma bênção especial sobre cada um que está aqui e que o Senhor possa despedir cada um em segurança. Já está tarde, uma cidade grande, mas que o Senhor leve cada um em segurança. Cada um possa chegar bem em seus lares, Senhor. Seja também comigo com o Silverino, que vamos voltar de viagem. Vamos viajar, pegar a estrada, que o Senhor possa cuidar de nós e dos outros também que vão pegar a estrada. Abençoe o ministério de cada um em particular, as suas famílias. Rogamos essas bênçãos, não que haja mérito em nós, mas porque Jesus Cristo morreu por nós e Ele é Deus. Amém, Senhor.